Boa noite. Esse é um trabalho apresentado por Giovana Milena, Rafael da Silva, Luiz Fernando, Luara Luiza, Jackson Gama e Felipe Damásio. O nosso trabalho vai falar sobre força máxima e equilíbrio. O que é força máxima? Segundo Kramer e Hackney em 2004, a força muscular pode ser definida como a quantidade de tensão que um músculo ou grupamento muscular pode gerar dentro de um padrão específico e com determinada velocidade de movimento. A força máxima representa a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração voluntária máxima. O aumento dessa força ocorre somente por meio de métodos de carga máxima. Esse método só deve ser executado após o mínimo de 2 a 3 anos de treinamento, por causa do esforço mecânico do treinamento e pelo uso de cargas máximas. Os ganhos ocorrerão graças ao aprendizado motor, em que o atleta instrui-se quanto à utilização e à coordenação de forma mais eficiente dos músculos envolvidos no treinamento. A força nunca aparece nos diversos esportes numa forma pura, mas constantemente como uma combinação ou mais ou menos como uma mistura de fatores físicos de condicionamento da performance. Com isso, podemos ver na literatura os tipos de força dividido de formas como força máxima, força explosiva e força de resistência. A força máxima caracteriza-se pelo nível de força em que o aluno ou atleta é capaz de alcançar em consequência da tensão muscular máxima, que pode ser dividida em dois segmentos: a força dinâmica e a força estática. A força máxima dinâmica é a capacidade de desenvolver a tensão máxima no desenvolvimento de um movimento articular. Já a força máxima estática é a maior força que o sistema neuromuscular pode realizar por uma contração voluntária. Como trabalhar força máxima? Segundo o livro de Fleck, Steve e Kammer e William, Fundamentos do treinamento de força muscular, aumentos na força máxima podem ocorrer com treinamentos sem a realização de ações voluntárias, máximas ou séries, realizadas até a falha em todas as sessões de treino, ou até mesmo na ausência desse tipo de ação. Isso também vale para idosos e também para adultos saudáveis. No grupo de idosos, incrementos equivalentes na força e na massa magra são observados tanto em programas de treinamentos em que são realizadas ações voluntárias máximas nas 3 sessões semanais de treino, enquanto em programas com ações máximas em apenas uma sessão dessas 3. Nós, adultos saudáveis, não realizar séries até a falha resultou em ganhos de força máximas equivalentes e maiores ganhos de potência após uma fase de pico no treinamento, comparado com a realização de séries até a falha. Portanto, realizar séries até uma fadiga voluntária não é um pré-requisito para o aumento da força. Todavia que a quantidade de recepção antes de atingir uma falha, concluindo uma série e ainda resultando em ganhos máximos de força, é algo ainda desconhecido. Assim, em geral, recomenda-se que a série seja feita pelo menos próxima à falha em algum momento no programa de treinamento. Em algum exercício, o desempenho de ação voluntária muscular máxima não significa necessariamente que a última recepção numa série não tenha sido feita. Por exemplo, quando algumas fibras musculares cansam durante o levantamento de peso olímpico, a velocidade da barra diminui e o peso não é elevado a tão alto quanto poderia na primeira repetição de uma série, mesmo que o atleta esteja utilizando esforço máximo. Como o atleta desenvolveu força máxima numa condição de fadiga parcial por definição, trata de uma ação muscular voluntária. Antes de falarmos quais são os tipos de equilíbrio, afinal, o que é equilíbrio? Bom, equilíbrio é o nome dado ao estado de um corpo qualquer em que a força resultante sobre ela é nula. A força resultante é o resultado da soma de todas as forças que atuam sobre um determinado corpo. Quando essa soma é igual a zero, dizemos que o corpo se encontra em estado de equilíbrio, que pode se classificar em equilíbrio estático, que é quando o corpo em equilíbrio está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo está em movimento uniforme, ou seja, em velocidade constante. E quais seriam os tipos de equilíbrio? O equilíbrio estável, que podemos ver aqui na imagem, acontece quando um corpo é deslocado da sua posição de equilíbrio e, ao ser abandonado, ele retornará à sua posição inicial. A
A esfera se encontra em equilíbrio estável. Se ela for levemente afastada dessa posição quando abandonada, ela retornará à sua posição de equilíbrio inicial. Ou seja, apesar de ela poder ir para os lados para o outro, ela sempre vai voltar ao meinho, que é onde ela se encontra em equilíbrio estável. Apresentando o equilíbrio instável, ele acontece quando o corpo é afastado da sua posição de equilíbrio e, ao ser abandonado, ele tende a se afastar ainda mais da sua posição de equilíbrio inicial, como demonstra essa imagem, se afastando ainda mais da sua posição em que se encontra. O equilíbrio indiferente, ele já acontece quando o corpo é afastado da sua posição de equilíbrio e, mesmo assim, ele permanece em equilíbrio em sua nova posição. Também, como exemplo na imagem abaixo, afastando-se da sua posição de início, ele continuará em equilíbrio da posição inicial. A forma de trabalhar o equilíbrio. Bom, de acordo com a pesquisa que fizemos na revista As Reis, a pesquisa de educação física, os exercícios devem ser complexos no que se refere ao sistema nervoso e coordenativos, necessitando de uma grande capacidade de atenção em sua execução. Não devem produzir muito desgastes ou fadiga, com exercícios mais locais do que geral, para não influenciar negativamente o estado de equilíbrio do corpo. Assim, os exercícios devem ser executados no início de um treinamento ou um pós-breve aquecimento, aconselhando sempre a intercalar em momentos de repouso e atividades lúdicas durante as sessões. Existem algumas afirmações de que o equilíbrio é um desenvolvimento individual, mas existem experiências realizadas em grupo, como a pirâmide humana como exemplo, que estimulam a cooperação, a ajuda e a assistência. Temos também vários equipamentos que podem melhorar a qualidade de estímulo, capazes de dar prioridade dinâmica ao processo do desenvolvimento do equilíbrio humano. Agora nós iremos falar sobre nossos planos de aula. O nosso plano de aula vai trabalhar a força máxima e equilíbrio com base no judô. As habilidades da BNCC que vamos utilizar é a EF67 e EF08, onde o aluno vai experimentar e fluir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, sendo ela força, velocidade, resistência e flexibilidade, e as sensações corporais provocadas pelas suas práticas. O público-alvo vai ser o 8º ano do ensino fundamental. O objetivo geral da aula é praticar e identificar movimentos que trabalhem a utilização de força máxima e do equilíbrio no judô. Os materiais utilizados vão ser o tatame, a corda e cones. A primeira atividade vai ser os movimentos, onde na aula será ensinado aos alunos os movimentos do sotogai e o ippon, do judô, e em seguida os movimentos serão aplicados na prática entre os alunos. A duração dessa atividade vai ser o tempo de 25 minutos. E na atividade 2, será realizado um circuito onde o objetivo do aluno é percorrer o circuito e utilizar as habilidades dos movimentos aprendidos em aula para percorrer esse circuito. O tempo de atividade vai ser de 25 minutos. O objetivo específico da atividade é vivenciar a aula de judô, identificando os movimentos onde faz o uso da força máxima e do equilíbrio. E a nossa avaliação da aula vai partir da participação dos alunos e a execução dos movimentos, e a forma em que os alunos progredirem ao decorrer da aula. O tema dessa aula vai ser ginástica. As habilidades da BNCC que vamos utilizar é a EF89 e EF07, onde diz que os alunos vão experimentar e fluir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito. O público-alvo vai ser o 8º e o 9º ano. O objetivo geral é vivenciar uma aula de ginástica e identificar os movimentos que utilizam força máxima e equilíbrio. Os materiais utilizados vão ser o tatame, e as atividades, na primeira parte, vão ser os movimentos de força máxima.
A primeira atividade será trabalhada com as modalidades ginásticas de argola e cavalo, onde será passado, tanto na teoria quanto na prática, para os alunos, os fundamentos e movimentos utilizados na modalidade. O tempo de duração vai ser de 25 minutos. Na atividade 2, os movimentos serão de equilíbrio. Na segunda atividade, será trabalhado com as modalidades de ginástica de trave e solo, onde será passado tanto na parte teórica quanto na parte prática aos alunos os fundamentos e movimentos utilizados na modalidade. E o tempo de duração dessa atividade também será de 25 minutos. O objetivo específico das atividades será identificar as práticas e os momentos em que utilizam prioritariamente a força máxima e o equilíbrio. A nossa avaliação será dada por meio de conversa, onde perguntaremos aos alunos se conseguem identificar os momentos predominantes de utilização de força e momentos que se utilizam o equilíbrio. O tema da nossa aula de força máxima e equilíbrio é o boxe. A habilidade que escolhemos trabalhar é a EF89 e EF16, que diz: experimentar e fluir a execução dos movimentos pertencentes a lutas do mundo, adotando procedimento de segurança e respeitando o oponente. Nosso público-alvo são os alunos do 8º ano do ensino fundamental. O nosso objetivo geral nessa atividade é praticar e identificar movimentos que trabalham e utilizam a força máxima e equilíbrio no boxe. Os materiais que vamos utilizar são tatame, o protetor bucal e o capacete. Na atividade, os alunos terão que realizar os movimentos básicos do boxe, que são montar a base de defesa o mais correto possível, desde a parte inferior até a parte superior, pois o que dá equilíbrio para o atleta é a parte inferior. Logo em seguida, no mesmo movimento, realizar um ataque podendo ser o jab direto, cruzado ou uppercut, aumentando o ritmo dos movimentos de acordo com a instrução do professor durante a aula. O tempo dessa atividade será de 25 minutos. Na segunda atividade, os alunos serão divididos em dupla, onde será proposto um combate entre eles. Nisso, um dos alunos terá a função de desequilibrar o outro com alguns dos movimentos feitos na atividade anterior, enquanto o outro indivíduo terá a função de esquivar e defender os golpes recebidos. Assim, depois de cada ataque, as posições serão invertidas. O tempo dessa atividade será também de 25 minutos. O objetivo específico da atividade 2 é vivenciar uma aula de boxe, fazendo com que os alunos experimentem a modalidade, trabalhando o equilíbrio e a força máxima. Na avaliação, será analisada a forma como serão executados os movimentos aplicados durante a aula, o trabalho em equipe e os resultados atingidos pelos alunos. O tema da nossa aula é capoeira. Usamos a habilidade EF89 e EF16, que é experimentar e fluir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Nosso público-alvo é os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nosso objetivo geral é vivenciar uma aula de capoeira e identificar movimentos que utilizam equilíbrio e força máxima. O material usado será o tatame. Na nossa primeira atividade, sobre movimentos de força máxima, será passado aos alunos fundamentos do jogo de chão, e logo após eles irão vivenciar na prática o jogo de chão, que terá um tempo de 25 minutos. Na segunda atividade, movimentos de equilíbrio, será trabalhada um dos fundamentos básicos da capoeira, que será meia-lua e o AU. O AU que no caso é a estrelinha. Os alunos irão executar a meia-lua de frente e retornando à posição de ginga. Saltar por cima de uma linha que será demarcada no chão, executando a estrelinha e terminando na posição de ginga. Será um tempo de 25 minutos também. O objetivo específico da atividade é vivenciar uma aula de capoeira, fazendo com que o aluno identifique, através de cada movimento, os movimentos de equilíbrio e força. Já a nossa avaliação será feita de acordo com a prática dos alunos e também por meio de conversa. Perguntaremos aos alunos o que acharam dos movimentos, quais aprendizados foram adquiridos durante a prática. Nessa aula, nós vamos trabalhar a força máxima e o equilíbrio através do kickboxing. As habilidades da BNCC que vamos utilizar é a EF89 e EF16, onde diz que os alunos podem planejar
e utilizar estratégias básicas de lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas. O público-alvo é o 8º ano do ensino fundamental. Atividade 1. Com os alunos de frente para a parede, o professor irá colocar uma marcação com fita em 3 fases: baixo, médio e alto. A atividade consistirá no aluno marque com os pés na linha, de acordo com a coordenação do professor, intercalando entre esquerdo e direito e baixo, médio e alto, com os pés que o professor denominar. Atividade 2. Será marcado no chão o posicionamento dos pés com uma fita. O aluno terá que ficar com os pés intercalados, um atrás do outro. O movimento será com os braços, simulando o soco, depositando força no movimento. A atividade será feita pelo comando do professor, podendo ser ou um jab, ou um direto, ou uma sequência de direita e esquerda com a troca de pernas em sequência, para estimular o equilíbrio estático. A duração da atividade vai ser de 15 minutos. O objetivo da atividade é vivenciar a aula de kickboxing, mostrando os movimentos de coordenação, força e agilidade. Como pode-se mostrar o desempenho do aluno nas aulas e conhecer as habilidades de equilíbrio. A avaliação será realizada como uma roda de conversa, questionando sobre a capacidade e habilidade para desenvolver a atividade, fazendo com que o aluno conheça e perceba a importância da força e do equilíbrio para atividades escolares no dia a dia.